Olá a todos, eu sou a chefe Paula Zampronha, da Escola Chef Gourmet de Chapecó. Quando me pediram para fazer uma receita, como italiana que sou, tive que fazer massa, né? Então vamos lá, hoje eu vou ensinar para vocês um cavatelli com pomodorini, que é uma espécie de molho só finalizado na panela. Vai ser fácil, rápido e bem bacana. Claro que para isso a gente tem que fazer a massa na mão. Como essa massa ela é tradicional do sul da Itália, a gente usa principalmente a farinha sêmola, que é um pouquinho mais fininha, parece um talquinho e fica um resultado bem bacana. Para fazer essa massa, eu tenho aqui 300 gramas de farinha e 150 ml, ou seja, sempre 50%, de uma água bem quentinha. A gente coloca o dedinho nela assim, conta pelo menos até 10 e ela tem que segurar tranquilo ali para a gente saber que está na temperatura correta. Claro que se a gente fizer com a temperatura mais quente, vai queimar a massa, né? Então vamos lá. Só misturando aqui, misturando a farinha tranquilamente, até juntar tudo. Começamos no bol para não fazer uma grande meleca. No início parece que vai precisar de mais água, mas não coloquem mais água, por favor. Esperem um pouquinho que você vai ver que ela vai incorporar, tá? Eu vou despejar aqui em cima da bancada que tá limpa, só para dar o gostinho de mexer na massa para vocês. Tá vendo como parece que ela tá seca? Calma, rapaz, um pouquinho de paciência não faz mal para ninguém. Sendo que ali, para finalizar, a gente tem um molho super rápido, vamos caprichar um pouquinho mais na massa, né? Juntando devagarinho, devagarinho, incorporando todo o líquido nessa farinha. Ela tem uma cor bonita, diferente. Depois que a gente já adicionou bem essa água na farinha, tá vendo como não precisa de mais água? A gente vai começar realmente a amassar, a rasgar a massa com vontade, com a palma da mão. Como se estivesse lavando uma roupa, vai e volta, vai e volta. Por quê? Esse processo vai incorporar ar na nossa massa. E isso é muito bom, porque vai deixar ela mais leve, mais tranquila para a gente comer. Não vai ficar aquela massa pesada depois, que fica 3 horas da tarde e a gente ainda está sentindo ela no estômago. Não, vamos fazer ela bem levinha. Então, vamos amassar. A água já está fervendo, está quase no ponto, gente. Quando ela está bem amassada, assim, bem rasgada, incorporado o ar aqui, a gente vai começar realmente a trabalhar ela para amaciar. É um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? Compactar sem fazer força. Só o peso da mão, a gente vai dobrando a massa até fazer uma bolinha. A gente já trabalhou bem o glúten dessa massa. Claro que se a gente trabalha glúten, a gente vai ter que deixar descansar. Mas aí, para isso, vamos precisar incorporar com plástico filme, ou seja, deixar ela bem tampadinha para não entrar ar e principalmente não ressecar. O detalhe do plástico filme é muito importante, porque qualquer parte que fique para fora realmente vai ressecar a massa. E aí o resultado não fica legal. Tá aqui a nossa massinha. Como eu não vou abrir ela com um pau de macarrão, porque o cavatelli é um processo um pouquinho diferente, eu tiro de pedaço em pedaço, abro como se fosse fazer um nhoque. Se eu tivesse colocado mais água, eu precisaria de mais farinha aqui. E quanto mais farinha, mais difícil a massa fica de trabalhar. Vamos lá. Aqui eu tenho uma espátula comum de massa. A gente tira a pontinha porque o acabamento é legal. E vai cortando pedacinhos. Mais ou menos um padrão, é claro. Mas também nem tanto assim, afinal de contas, demais. Afinal de contas, somos humanos e o trabalho é manual. Aqui está o início no nosso cavatelli e eu tenho uma pequena ferramenta de madeira, claro, madeira tratada devidamente, etc, etc, etc,
que ela vai nos dar um acabamento perfeito para essa massa. Esse instrumento aqui, ele se chama riga nhoque. Por quê? Porque ele riga o nhoque. Mas, neste momento, vamos fazer cavatelli, que nada mais é do que essa massinha aqui, ó. Com o dedão, a gente riga ela todinha e aqui no meio ela fica um buraquinho que enche de sabor na hora do molho. Na hora de abrir, sempre de dentro para fora, senão você vai ter uma cobrinha toda bagunçada. Quem não fazia massinha de modelar quando criança, né? Se a massa estiver úmida demais ou seca demais, a hora que você for fazer isso aqui, você não vai conseguir irrigar. E se ela estiver úmida demais, vai grudar no instrumento aqui. Gente, isso aqui é bem baratinho de comprar, tá? Esse aqui eu acho que eu paguei R$45, não é difícil de achar, só procurar na internet, hoje em dia tem. Como ela fica cheia de buraquinhos e rugosa do dentro, ó, justamente porque a gente incorporou ar. Essa quantidade de massa dá tranquilamente para 4 pessoas. 4 pessoas italianas que gostam de comer. Como é o caso aqui. Então vamos lá, com a mão suja de farinha, porque mão de cozinheira é mão santa, eu vou colocar numa saltese aqui um pouco de banha de porco. Não se preocupe, se você não tiver, não precisa usar. Mas eu gosto do saborzinho, pode ser inclusive aquela gordurinha do bacon, sabe? Aquela que sobra, que a gente fica com dó de jogar fora, é bem essa. Só mais um pouquinho de azeite para não queimar essa banha, azeite de oliva, afinal a gente está fazendo uma receita do sul da Itália, que faz parte de toda a dieta do Mediterrâneo, tudo que é muito leve, tudo que é muito fresco e muito azeite de oliva. Cebola e um pouquinho de alho. Vamos dar aquele barulhinho gostoso da cozinha, aquele aroma que prende a casa inteira e que diz que tem coisa boa no fogo. Cortado grosseiramente mesmo, sem muita preocupação. Como aqui é muito rápido, eu já vou aproveitar essa água fervendo e vamos colocar o nosso macarrão para cozinhar. Até porque a sêmola demora um pouquinho mais do que a gente está acostumado. Do que a massa fresca, pelo menos, né? Com a farinha de trigo e o ovo. Aqui eu vou deixar ela cozinhando um pouquinho. Apenas água e um pouquinho de sal. Não vai azeite, não vai nada, tá? Só um pouquinho de água e sal. Aqui a gente já está dourando a nossa cebola com alho. O pomodoro vem do tomatinho cereja, cortado ao meio. Vai soltar um pouquinho de água. Se você conseguir no mercado aquele tomatinho cereja colorido, fica lindo. A finalização vai ficar incrível. E aqui a nossa massa já está cozinhando, ela já está subindo. Um pouquinho de sal neste tomate. Não precisa ser muito. Aqui a gente vai colocar bastante salsinha, o temperinho verde que você tiver. Se você quiser um manjericão, fica muito gostoso também. Mas acho que aqui no sul, salsinha todo mundo tem em casa. Baixei bem o fogo para dar tempo do nosso cavatelli cozinhar. E vou passar direto de uma panela para outra. Gente, como essa massa é um pouquinho gordinha, ela demora um pouquinho mais para cozinhar. Mas o ponto mesmo, você só vai saber provando. Tem que ser al dente, ela vai finalizar ainda junto com o molho, então não pode passar demais. Como eu falei, é uma massa um pouquinho mais demoradinha, mas também não é tanto, tá? Não esqueçam dela no fogo. Tá show? Vamos lá então. Finalizando, como eu disse, tira de uma panela direto para outra. Um pouquinho dessa aguinha cheia de amido, do cozimento da nossa massa, vai fazer milagres no final. Eu não fiz toda a massa, tá, gente? Não estranhem a quantidade, porque antes eu falei que aquela massa toda dava para 4 pratos, mas eu só vou servir 2, então eu dividi pela metade. Claro que o restante, logo, logo, o pessoal aqui da escola vai querer provar também e eu vou ter que finalizar. Eu tenho aqui queijo cottage, é um queijo bem cremoso, com pedacinhos, que vai estragar ainda mais a nossa massa. Tá vendo os pedacinhos do queijo? Isso aqui é muito gostoso na hora de comer. Um pouquinho mais de azeite de oliva.
aquela cremosidade fica cada vez melhor. E aqui a gente vai generosamente com o queijo parmesão ralado. Com vontade mesmo, gente, para deixar todo mundo babando. E adivinha só? Tá pronto o nosso prato, gente. Fácil, né? Muito fácil de fazer. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Para servir, até usar a mesma colher aqui, um prato bonito, colorido e fresco de massa. Quem diria, hein? Um prato de massa. Então é isso. Está pronto o meu cavatelli com molhinho. Mas, claro que você pode saborizar do jeito que você quiser. A gente tem algumas opções de tempero para aqui que vocês podem adicionar no meio disso daqui. Eu adicionei apenas um pouco de sal. Claro que vocês podem colocar um pouquinho de pimenta do reino e vai aí do gosto de cada um, certo? Depois me conta. Agora, para harmonizar isso aqui, claro, um bom vinho não faz mal a ninguém. Para isso, a gente vai chamar o sommelier. Meu nome é Valdir Soberaitão, sou sommelier da Chef Gourmet aqui de Chapecó. O desafio aqui de hoje é um prato tipicamente italiano e sempre é um desafio de como harmonizar com vinhos. Já observei o prato pela base maior de gosto, de acentuação de sabor, está no tomate. E todo tomate traz muita acidez. E essa acidez, ela precisa ser combatida com a acidez dos vinhos. Então tem várias opções, que eu posso até comentar aqui, e algumas opções que não deveríamos usar como harmonização. Então, buscando a acidez, os vinhos mais ácidos são os vinhos brancos. Porém, nesse caso, a acidez do branco é excessiva diante do tomate, que é um tomate cereja, levemente adocicado, então ele acaba não harmonizando. Por isso, buscamos na linha dos tintos. E por que não um rosé para harmonizar? A harmonização vai ficar mais perfeita pelo equilíbrio do tanino que existe nesse rosé, um leve tanino, e a acidez presente que tem nele. Levemente gelado, vai harmonizar muito bem. Algumas opções que a gente deve tomar cuidado. Aqui eu trouxe o exemplo do Carmenere, que é uma uva que tem uma boa condimentação de pimentas, porém, com esse prato aqui é muito leve, ele vai se opor, então vai haver muito vinho e pouco prato. O sabor fica muito acentuado do vinho e acaba o prato não aparecendo. Carmenere, Malbec, também muito consumido aqui na região, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Malbec traz corpo, muito encorpado, vinho muito marcante. Com isso, o prato fica abaixo em termos de sabor. Então, o vinho sobrepõe, transpassa a questão do sabor. Então, nós devemos tomar cuidado com relação a isso. Então, a opção melhor escolhida aqui, diante do que a gente tem, é o rosé, que vai harmonizar de uma forma perfeita. Realmente aqui acho que a gente vai chegar num lugar bem interessante. Eu que fico muito grato em poder estar compartilhando conhecimento, poder aprender com a gastronomia, e toda vez que a gente abre uma garrafa de vinho e que tem um prato para acompanhar, é a harmonização perfeita. Então, é o casamento, é o casamento perfeito. Eu fico muito grato, obrigado pelo convite aí, para que a gente possa estar compartilhando esse conhecimento a todos aí que nos acompanham. Bom, agora a gente vai naquela parte bem difícil, né? Que é justamente degustar o prato e o vinho. Esse, por favor. O vinho escolhido, então vamos abrir ele. Prato e vinho simplesmente equilibrados. Uma harmonização perfeita. Desce bem macio, Desce né? macio, Macio, realmente. Perfeito, muito bom. Por que não uma massa no verão? Saúde! Obrigada!